Tivemos um problema aqui, não sei exatamente o que aconteceu. Reiniciou todo, chamando o Morgan novamente. É isso, a internet não aguentou, gente. Ah, exatamente. Aí a Dois gente veio bibliotecários boicotar. lindos. Veio boicotar. O sistema já veio atrás. Exatamente. Viu assim, ó, tá lá, tá lacrando. É, A gente fecha. o sistema não apoiará esse lacre hoje. Então, eu tava falando um pouco dessa questão, né, de como eu me achei. Uhum, Na verdade, eu não me achei, eu achei o termo trans não binário, né? uhum, E sabendo disso dentro da graduação, o bichinho que já estava comendo o meu fígado de inquietação do para quem a gente está servindo, por que, que a gente não está servindo as pessoas que realmente precisam, veio com mais força, né? sim. Então a gente vê algumas porque tem um abismo às vezes, né, dentro da própria dos cursos de biblioteconomia, né, sobre quem está frequentando, né, os alunos, os estudantes que estão ali e o mercado de trabalho. Então, o que a gente aprende lá dentro, às vezes não tem nada a ver com o que a gente vai enfrentar lá fora. Porque é salário baixo, horas de trabalho que são impossíveis de cumprir, poucas vagas, tem essa também, ausência de concurso público. Obrigada, PECs da educação, que ferrou com a Socorro. gente também, né? Socorro. A título de curiosidade, você fez biblioteconomia em que ano e saiu em que ano? 2013, terminei em fevereiro de 2020. Eu consegui, antes da pandemia. Olha, É que como eu sou retorno de graduado, o rolê é diferente pra gente, pra quem volta, que já tem a graduação. A gente sempre fica com as últimas vagas. Então, todo ano era eu lá. Por favor, eu quero fazer tal coisa. Não tem mais vaga. Ok, o que eu vou fazer da minha vida? Era muito bom, era uma crise existencial a cada semestre, mas me deu oportunidade de também experienciar a universidade e aproveitar melhor os meus estágios, porque tinha essa também. Quando eu entrei, foi assim: ok, eu preciso saber o que é isso, porque é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu me imagino uma criatura senil, de andador, dentro de uma biblioteca e falando, né? Como sempre. Então, aproveitei muito estágios que tinham na área, né? Então, estagiei em museu, estagiei em arquivo, bibliotecas escolares, principalmente, que é o meu foco. Em laboratórios interdisciplinares, que eu achei muito bacana fazer essa ponte com as outras áreas, né? E uhum. tecnologia também. E aí, no final ali da graduação, eu consegui, né, um emprego estável como terceirizade numa biblioteca pública, o que, assim, me ensinou horrores de várias questões, inclusive políticas públicas que a gente não aprende na graduação. Então, coisas simples, básicas, de saber como é que Acho que deu uma eu tive que aprender tudo ali na... caidinha de novo. Mas, voltou. Voltou. É isso, É o isso aí. canal, gente. Sistema tentando tombar. Então foi bom aproveitar esses 7 anos ali, né? Uhum. E foi aos trancos e barrancos também, né? Porque questão de trabalho informal era o que eu mais tinha que fazer, né? Sim. Fazer trabalho por fora, tentar freelancer, às vezes pegar alguns bicos para ver se me mantia, né? E isso é uma característica muito marcante na comunidade trans, né? A gente nunca, não é que a gente nunca, a sociedade não deixa a gente ir para o mercado formal de trabalho, né? Adentrar Então a gente esse mercado, né? e quando entra ainda tem
vários entraves aí que causa muito desconforto, né? Causa muito... parece que a gente volta pro armário de novo e é Uhum. tenso, assim. É Eu quase digo que eu sou... é uma nova imersão de sociedade, né? É quase como se você voltasse a um período anterior da sua vida, porque vira mais um momento uma tentativa de se enquadrar, e porque se não se enquadrar, você pode perder esse espaço, e ao mesmo tempo você se sente o tempo inteiro muito atento para não perder esse espaço, porque você não Sim, está seguro ali dentro. sim, sim. Eu conheço poucas pessoas trans que são bibliotecárias, né? Infelizmente, eu conto nos dedos, são duas. Poucos arquivistas também, né? Museólogos eu não faço nem ideia, não sei como é que está essa... Né? De pesquisadores, aí sim, há uma gama maior, assim, de pessoas que pesquisam Uhum. dentro da nossa área, mas mesmo assim eu ficava inquieta com isso, né? Como assim? Como assim? A gente está aqui dentro, mas a gente não tá, é isso? Como é que a gente pode reverter esse, esse panorama, né? Será que fora da universidade dá para fazer isso? Como? Tem coletivos, tem associações, tem uma galera que faz grupos autônomos, eu acho isso brilhante e é uma forma incrível de se colocar muita produção cultural e também científica da nossa comunidade aí para as pessoas, né, para a população. Mas a gente tem que lembrar também que, infelizmente, o padrão científico, né, de academia ainda prevalece muitas coisas, né? É bom, mas também é ruim. É bom porque, tipo, yay, ciência é ótimo para nossa vida, porque, né, olha aí onde estamos nesse mundo surreal de Uhum. pandemia e o que está salvando vidas aí é a constante busca de cientistas, mas ao mesmo tempo quando a gente vai para áreas onde essas questões delicadas, né, de corpos que não deveria estar ali, né, isso vai afunilando, né? É para a gente não existir mesmo nesses lugares, para a gente estar em algum outro lugar ou simplesmente não estar, né? Então aí acabou saindo essa coisinha aqui, a inquietação acabou se tornando um livro, né? E como eu não sou uma pessoa acadêmica, escrita acadêmica para mim é algo muito é uma sofrência, tá? Meu negócio é escrita fictícia, é ficção, né? Uhum. As meninas do selo Niota, né? A Fran Garcês e a Natália Romero, fizeram essa proposta para mim, né? Olha, acho que tem tudo para acontecer. O próprio cenário da academia está propiciando isso, vocês poderem, né, ter esse espaço. A gente quer muito publicar esse livro. A gente tem como, isso que foi o melhor, assim, a gente tem como, a gente tem formas de. A gente vai dar toda a assessoria que você precisa. Porque eu não fazia a mínima ideia de como publicar um livro, gente. E de organizar um, né? Uhum. Então, ok, vou pensar, vou tentar ver isso daí. E nisso, a contraparte é que eu já estava participando de grupos de pessoas não binárias nas redes sociais e muita gente pesquisadora, muita. Assim, não era 10, 15, Uhum. era 50. Daqui a pouco tinha um thread só de galera falando, minha pesquisa está tratando disso, olha, eu já estou entrando no doutorado sobre isso. Eu, caraca, como assim? Como é que esse pessoal está conseguindo publicar? Como é que está colocando isso na academia? Não estavam, né? Porque às vezes não estava inserido dentro de um grupo de pesquisa ou dentro de um programa.
E aí a gente volta novamente à questão de renda e trabalho na comunidade trans. Às vezes ia para a faculdade, né, nos trancos e barrancos, para poder fazer as coisas, mas tinha que se preocupar com o que ia comer durante o dia. É o famoso vender o almoço para garantir a janta, né? Então, são coisas assim que a nossa comunidade LGBT, isso está tão rotineiro no nosso modo de sobreviver que a academia esquece disso, né? Então, valoriza o quê? Um artigo científico numa revista A1, A2, né? Um capítulo de livro em algum lugar, e aí as meninas, né? Então tá, vai ser. Vamos entrar já com estilo, né? Vai ser um livro. Aí eu, eita, ok. Como fazer? Teve uma primeira chamada no dia. Foi em agosto, se não me engano. Minto, foi no dia 1º de abril. Uhum. Não era mentira, eu juro. No dia da mentira. Teve uma primeira chamada, teve uma adesão legal de pessoas. Uhum. Só que como estava no começo da pandemia, o acompanhamento dessas pessoas foi crucial para a gente entender qual seria o prazo do projeto, né? Porque realmente era uma galera que não ia conseguir pensar em algo ou produzir algo cientificamente quando estava se preocupando se ia continuar na mesma casa, se várias coisas, várias questões aí que a pandemia acabou trazendo, né? Então a gente foi postergando um pouco, mas também desenvolvendo algumas ideias bacanas, inclusive o título, né? A Primavera Não Binária, protagonismo trans não binário no fazer científico, porque livro de academia tem que ser assim, tá, gente? Tem que ter um título enorme. Porque quando a gente botar nas referências bibliográficas, ele fica enorme, assim, lindo e maravilhoso. E trocar ideias também sobre como seria esses capítulos, né? E aí as meninas da Niota, que foram, gente, assim, elas são incríveis, tá? Elas deram total liberdade pra gente. Tipo, faz o livro que vocês querem que seja publicado. É isso. E então, se deu a brecha, a gente vai colocar artigo em linguagem neutra? Sim! É para entrar na academia? É para, né? Para ir pro Lattes e. Então, vai ter que aceitar. A gente existe, a gente usa essa linguagem, então vai. Tem linguagem. Tem algumas expressões mais enraizadas assim da comunidade em alguns artigos, vai também, né? Não é assim que funciona a ordem do discurso da academia, né? Então a gente tá, desculpa, estamos empurrando com o Léo abaixo, então. tá tudo bonitinho, olha, tem SBN, tem tudo certinho, tá no padrão, tá registrado lá na Biblioteca Nacional. E que ao mesmo tempo é uma coisa da biblioteconomia que eles sempre falaram também, né? Que quando a gente constrói uma linguagem, ela é um meio termo entre uma linguagem extremamente científica e uma linguagem natural. Então a linguagem natural ela também tem que fazer parte, a linguagem que representa uma sociedade mesmo, uma sociedade todes, ela tem que estar ali. Sim. E eu fiquei, assim, o meu eu, não organizador, mas o meu eu particular, eu fiquei, caramba, isso vai dar muita treta. Eu não sei se é bom ou só ruim. Eu já estava preparando já para o backlash que teria, na verdade. Até dentro da área, assim. Se você pensar, esse livro não vai para estantes de bibliotecas públicas. Entendeu? Eu queria muito. Mas eu tenho certeza que se eu botar lá, se eu doar, não vai. Olha só a capa, gente. Essa capa é magnífica.
Foi o melhor brainstorm que eu já fiz na minha vida. Capa de Lupe Porto, tá? Entre aí no Instagram, Lupe Porto. Porque ela traduz exatamente o que a gente está discorrendo aqui dentro do livro, né? Mas eu sei que numa biblioteca pública ela não O iria apego à entrar. tradição sempre mais forte, né? Né? Então, mas aí eu organizador, ok, vamos botar para frente, porque a gente precisa também mostrar em algumas instituições dentro da comunidade LGBT que já estava um burburinho, que virou um caldeirão, daqui a pouco a coisa explodiu, né? De que a comunidade não binária estava servindo de chacota, né? O pessoal dizia que a gente não existia, que era tudo invenção de internet. Gente, eu tô aqui há 35 anos, eu só não sabia o termo. Eu não tenho como me encaixar em outro lugar. Uhum. Então, meio que também foi uma resposta a essa questão. Né? Se dentro da comunidade a gente também está sendo hostilizado, ok, então a gente vai mostrar no modo mais padrãozinho possível que a gente existe, né? E que, ao mesmo tempo, é muito do que você falou. Tem que acontecer. Porque se, por sofrer justamente essa repressão de fora, a gente for se apagar, a gente for sumir, as coisas realmente não vão mudar. Porque se a gente vai esperar algum dia a sociedade abrir a porta, ela não vai. Nunca foi assim. A sociedade nunca abriu a porta. A porta sempre teve que ser chutada mesmo, infelizmente. E aí a gente lida com backlash, como você mesmo disse, assim, com as consequências que vêm de uma sociedade reagindo à existência. O que é bizarro. Mas, assim, e eu acho que é muito sobre isso. Assim, eu acho que não existe uma forma melhor. Assim, na verdade, existem 1 milhão de formas, mas não melhor. Eu acho que essa é a melhor forma possível de se chutar a porta e de se trazer isso, assim, como você falou, assim, é para ser nesse formato? É esse o formato que vocês querem? Tá aqui o formato. Segundo a nossa existência. Mas tá aqui o formato que vocês querem. É isso que você quer? Tá aí. Tipo, é todo mundo que vai abraçar e vai trazer, como você falou, vai estar em toda a biblioteca? Não. Mas para chegar em toda a biblioteca, ele primeiro tem que passar pelo que ele já vai conseguir acessar agora, ser extremamente bem sucedido nesses lugares e continuar alcançando cada vez mais. Porque chega um momento que ele se torna tão necessário que não tem como, independente disso ser uma questão individual, uma questão de um ciclo fechado, não tem como ele não chegar nesses lugares, porque vira uma necessidade que está acima de uma vontade individual. Vou botar dessa forma. Enfim, eu fiquei... que isso? Aqui é conversa, vai. Adoro. O bom de a gente ter demorado de abril de 2020 até agosto de 2021 é que como esse projeto já estava espalhado nesses pequenos lugares, pequenos grupos, eu vi que começou a ter mais produção. Então, eu estava vendo muita produção literária, né? Literária de ficção ou de poemas ou algo mais assim voltado para essa questão de artes, né? E aí começou a surgir coletâneas de não sei o que, pessoas transbinárias, né? As travestis, transmasculino. Teve muita produção também de poesia e literatura e quadrinhos também de pessoas transmasculinas. E isso começou a escalar, assim. Então, eu achei bacana também que o pessoal da psicologia começou a produzir também, que é uma das áreas que é o nosso principal, é a nossa porta de entrada para ter uma vida com direitos básicos, porque a gente precisa passar por até certo ponto, né? Passar pelo crivo de profissionais da saúde para a gente ter direito ao nome social, a ter a retificação, a ter a transição, a ter hormonização, né? E aí eu vi que essa produção ter dentro essas da psicologia... possibilidades, né? Sim, é isso que eu acho absurdo. Para a gente poder existir, a gente precisa passar pelo crivo de
outras pessoas que às vezes não entendem o que a gente Uhum. é ou não Que querem ao mesmo tempo, entender. justamente, que ao mesmo tempo não estão abertas a entender, que simplesmente não querem. Então eu fiquei muito feliz porque eu estava acompanhando, estava naquela, né? Acompanhando as lives de biblioteconomia, começando a ter esse conteúdo mais aberto, mais libertário. E aí o pessoal da psicologia também já estava abraçando muitas pautas da comunidade LGBT, muita gente abraçando a pauta trans. E então uma coisa foi unindo na outra, né? E aí alguém me comentou num grupo que eu nem tava, gente, eu nem tava ligando para isso, de que esse livro seria o pioneiro no Brasil quanto a essa questão de literatura científica. E aí o bichinho bibliotecário, né? Vamos pesquisar em outros lugares, então, né? E aí eu encontrei algumas coisas no Canadá, mas misturado, né? Pessoas cis com pessoas trans. Uhum. Às vezes não tratando da não binaridade, Uhum. trata de outra coisa, mas a pessoa era. Nos Estados Unidos também, aquela, né, fase de alguns anos atrás não era também muito boa. Uhum. E na América Latina ainda não tinha nada. Então eu falei, caramba, esse trem vai ser a primeira literatura feita na América Latina toda. É isso, Brasil? É isso? E aí começou a subir aquela ansiedade, né? Tipo, caramba, que responsa, o que eu faço? De se tornar essa referência, né? O que eu faço, gente? E aí, essa primeira chamada que teve de autores, né, teve que se debandar, né, porque muitos tiveram que, né, tentar se arranjar na vida, tentar voltar a estudar direito, se adequar ao modelo de estudar hibridamente, ou só pelo, né, e aí eu tive que fazer outra chamada, e aí eu fiquei espantada de tipo, a galera já veio com tudo, assim, já veio com o capítulo todo, só faltava fazer alguns ajustes e pronto, tá aqui. Caramba, gente, mas eu dou mais 3 meses para vocês aprontarem alguma coisa. Não é isso, ó. Tá, pum. Então já era o pessoal que já tava, só tava esperando Essa ter. oportunidade, né? E aí ok, esse tá aí um nicho que a gente, como bibliotecário, né, e também a galera de editoração científica precisa aproveitar, porque tem conteúdo sendo feito, tem pesquisas sendo feitas, a gente só não sabe onde publicar. Né? Quando eu falo a gente não sabe, é porque a gente só sabe que a gente Não não é sabe mesmo assim aceito. aonde mesmo, assim, que os lugares não querem receber. E aí, ali, o livro terminou ali em dezembro de 2020, e aí foi a segunda etapa, né, que é fazer os últimos ajustes, a capa, que a gente teve um brainstorm muito legal com a ilustradora, né, Lupe Porto, sempre falarei muito bem dele, porque, oh my God, foi... Quando ele apareceu com esse protótipo, né, o rascunho disso daqui, dava para ouvir no grupo de WhatsApp que a gente tinha pessoas urrando assim, ah, isso mesmo! E eu, caraca, foi nessa hora que eu percebi, é, é, aqui que vai Nasceu. afrontar. Nasceu e é aqui que vai afrontar, é essa capa. Tá Uhum. perfeito. Tipo, já vai a partir da capa. A primeira olhada já tem esse impacto. Sim. Aí tiveram os convites, né? Porque a gente precisou, sendo um livro, né? Tem que ter algumas tecnicidades, alguma coisa assim. Falaram que eu tinha que escrever uma introdução, eita, ok. E eu já sabia quem chamar para o prefácio, né? Urso Brevillieri.
Muito fã, eu sou muito fã de Ursi, lá do Resistência Não Binária. Já acompanho o trabalho de Ursi, já tinha feito alguns cursos também com ele. E, meu, eu tenho que chamar ela porque se vai ser um marco referencial científico, ela tem que estar lá. Então, ela aceitou de boas. E aí, ok. Saiu com qualquer selo de confiabilidade de urso, então isso vai dar muito, muito pano para manga, né? E aí a coisa foi escalando muito rápido, né? Quando a gente foi para lançar ali em agosto, isso já estava em grupos internacionais, né? O pessoal já estava comentando, já queria saber do livro, porque já queria referenciar em TCC, em artigo e não sei o que. E eu, caramba, tá bom, calma, gente, respira. E saíram coisas muito interessantes ali. São 10 artigos, né? 10 pesquisadores, de várias áreas do conhecimento. Então, a gente tem educação, tem psicologia, saúde pública, olha, tem filosofia, tem educação, já falei, tem antropologia, tem ciências sociais, olha, tem de tudo aqui. E o legal é que cada capítulo vai dialogando com o outro a seguir. Ou às vezes aquilo que você está lendo lá no final, você ou estava. As coisas vão Então, se tecendo, né? Elas vão se complementando ao longo isso, do livro. isso. E isso foi muito incrível, porque o pessoal estava muito empenhado em fazer com que esse livro realmente saísse de uma forma assim, ok, é para causar mesmo, então vamos fazer de um jeito, vamos fazer com estilo, né? Vamos na estileira. E aí a gente aprontou também um glossário, né, com o meu incrível amigão Luiz Fernando Vanin, amigo de luta, né? Eu fui por muito tempo do CAB, Centro Acadêmico de Biblioteconomia, ele que me chamou para o CAB, na verdade. E aí eu pedi para ele, bora fazer um glossário. Ele está fazendo uma pesquisa agora também sobre memória com o jornal Lampião, né? Então, ele já, ok, vamos lá, vamos fazer um glossário, que isso também é uma característica nossa, né? É glossário, é índice remissivo, essas coisas. Exatamente. Então, a gente deu aquele toquezinho, assim, biblioteconômico no livro, né? E que Mas o é mais... necessário, né? Sim, E que é sim. bem necessário, novamente, quando você falou, acho que é um trabalho que já é pioneiro por si só. E eu acho que a biblioteconomia, como justamente ela também anda a passos lentos por essa falta desse espaço, por essa falta desse espaço ser ocupado, né? Como a gente falou, não é pelo fato dessas pessoas não existirem, porque elas existem, mas pela falta dessa produção ter essa visibilidade, de a gente conseguir encontrar, a gente conseguir se ver representado nas obras e principalmente com uma ajuda e um olhar bibliotecário que traz para a gente esse direcionamento de como seguir, como catalogar daqui para frente as obras, Sim, como sim. indexar daqui para frente as obras. Então, eu acho que isso é extremamente necessário. Assim, é um aliar de saberes e de estar sendo conduzido por quem precisa também conduzir isso, que eu acho assim, ai, ó, 10 de 10, 1000 de 10 e... Agradeço a galera do selo da Aniota. As meninas aqui trouxeram toda uma... Gente, eu tô assim... não botaram na ficha catalográfica nadinha de CDD e CD1. Então, tipo, vai lá, amigo bibliotecário, que for pegar esse livro e colocar na sua base de dados. A escolha está na sua mão. Exatamente. Choose your destiny. Exatamente. Nossa, e foi muito, muito interessante esse amarramento, né? Porque foi como uma colcha de retalhos que já estava
Já era um edredom, entendeu? Uhum. Agora a gente só precisava juntar as colchinhas de retalho, pregar uma na outra e ver como é que funcionava. Mas não podia ser qualquer um, né? Eu acho que o olhar, isso que tu falou, o olhar biblioteconômico nisso daí é essencial, até para a gente poder conectar esses textos de uma forma que, quando a pessoa termina a leitura, ela tem um uou, era isso então. Tal coisa estava falando de tal tururu, tururu, que eu vou ligar Uhum. com não sei o quê. Então, Como acho que isso é. referenciar, né? Uhum, Como uhum, referenciar, porque gostando ou não, quando a gente lê um livro, no final das contas, a gente sempre se pergunta, tá, que palavras-chave, como eu uhum, descrevo esse livro? Quais são os temas que eu vi sim, dentro desse livro? Então, eu acho que justamente esse saber bibliotecário, essa criação bibliotecária, essa conexão que o bibliotecário cria entre as temáticas, independente de ser com um glossário, de ser com essas remissivas, né? A uhum, gente cria a forma de como isso também vai ser referenciado para fora. Ah, então isso aqui falava sim. disso. Ah, Uhum. isso aqui falava dessa outra. Ah, mas tudo se conecta por conta disso daqui. É incrível. É um universo extremamente fascinante para mim. Essa parte mais técnica, né? Vou confessar, eu não me prendi muito, né? Uhum. Eu sei que são ferramentas que eu preciso ter para poder fazer meu trabalho funcionar de uma forma mais Talvez padronizada mais. também, Não, eu acho que né? talvez assim, mais tradicional, mas não que assim, é e não é necessário. É necessário para essa visão Isso, tão isso. tradicional, mas será que é necessário? Aí que entra a questão do querer hackear o sistema, que é o que a gente faz o tempo todo. A gente da comunidade LGBT, a gente está hackeando a linguagem, a gente está hackeando o sistema o tempo todo. A gente está tipo pegando aquilo que é tradicional, aquilo que está posto, e a gente consegue tipo girar a chavinha, virar ao avesso e transformar para um significado novo. Uhum. E isso eu sempre busquei nessa questão técnica, como é que eu posso pegar isso daqui que eu sei que já eu não posso mexer na regra geral, mas eu posso botar uma gambiarra para coisa poder ser achada por quem precisa, né? Então Exatamente. tem algumas coisas ali que a gente consegue fazer esse hackeamento, né? Até a própria escolha de palavras que a gente coloca, né? Uhum. E eu achei interessante porque os autores também, né? Eles já estão acostumados a usar Uhum. essas artimanhas linguísticas que é questão de sobrevivência mesmo para poderem ter uma visibilidade, né? Para poderem Para se colocar um sentirem texto. representados também, né? Exatamente, exatamente. Então saiu em agosto, né? Junto com o meu CRB. Foi um dos dias mais estranhos da vida, porque era uma sexta-feira 13. Gente, Eu recebi a notícia que o meu CRB tinha saído. E aí foi o lançamento do livro. E aí tipo, não, eu tava meio fora de mim, porque eu tava muito feliz. Isso é muito uhum. raro. E eu, caramba, realmente aconteceu. Eu já sabia que tinha Uhum. acontecido, mas não, mas realmente aconteceu e isso tá. Eu sei, vai acabar sendo alguma coisa que vai reverberar. E foi o que aconteceu. De agosto para cá, eu venho acompanhando as produções científicas, principalmente, né? E vem crescendo, assim, assustadoramente, assim, não é um gato pingado aqui ou ali. Às vezes eu pego lá na listagem da Brapse Uhum. ou de alguma coisa assim, até dos próprios, das próprias pessoas que escreveram, né? Eu sempre dou uma olhada nas áreas que eles estão e caramba, 5 artigos aparece assim no mês, ou defesa de TCC falando sobre, Referenciando o né? trabalho. E eu, caraca, Manolo. E aí o Luiz me mandou, acho que foi um mês atrás, ele printou.
uma ementa de uma disciplina do doutorado que estava usando. E Ah, eu, oi? Chegamos no doutorado? Peraí. Essa não era a intenção. Mas chegou. Mas chegou. o impacto, né? E eu acho que isso é o mais legal, assim. Às vezes a gente se sente tão boicotado pela sociedade, tão coisa que a Uhum. gente acha que o nosso trabalho, se ele tiver um impacto, quase sempre ele simplesmente vai ser um impacto também de repressão, também de ser escondido, e é isso, vai morrer no silêncio. E aí a gente fica, poxa, será que Assim. vale a pena? Será que eu devo realmente tentar e ter todo esse esforço para isso? E aí quando a gente vê o impacto que causa, que eu acho que é o mesmo lance pra gente do Instituto como um todo, saca? De ter a nossa Uhum. biblioteca. Que Sim. a gente sempre fica numa coisa de, nossa, mas será que isso vai ter algum impacto? Será que as pessoas vão vir atrás? Será que elas vão querer saber? E quando a gente vê o impacto que isso causa, que às vezes a gente nem imagina, é que a Uhum. gente fala, Uhum. realmente o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa existência sempre vale a Sim. pena. É porque é um trabalho muito de backstage, né? A gente sempre fica lá atrás assistindo o espetáculo, a peça acontecendo na frente. Às vezes não dá tempo da gente falar: ei, calma, você vai tropeçar numa linha, alguma coisa assim, né? Mas ver esses resultados, né? E ver que está reverberando de uma forma bem mais rápida, né? Uhum, Do que eu esperava, uhum, eu fiquei impressionada. Né? O pessoal que escreveu também está super feliz com toda essa repercussão, né? E eu só tenho uma política interna minha, né? Eu não participo de eventos acadêmicos, né? Eu ainda tenho alguns entraves por conta de questões de token, né? Ou de usar a gente como chaveirinho, uhum, mas não realmente fazer alguma coisa para nos ajudar, né? uhum. Não abrir Então, esse espaço de verdade, né? Se utilizar de nós como simplesmente uma plataforma para novamente enaltecer um sistema. Mas isso. enaltecer uma falsa abertura para a gente, né? O Uhum. que é péssimo. Então, toda vez que recebi alguns convites, eu falei, ok, mas eu quero levar as pessoas que escreveram também. São 10 pessoas, eu não vou deixar ninguém para trás, eu vou levar todo mundo. Uhum, Até porque meu trabalho intelectual, dizendo, foi bem pouco perto do que essas pessoas fizeram. O meu trabalho foi técnico, às vezes até maquinário, né? uhum. A BNT, a BNT, O livrinho de regras é, bibliotecário. ali do lado, né? Uhum, Então, por que que então chama para os eventos, mas não enaltece quem realmente fez o livro, né? Então não querem ouvir essas vozes, então só querem saber aí voltamos à questão da modinha, né? De internet, da invenção e tudo mais. Então, eu quero agradecer novamente por ter me chamado, porque aqui eu sinto que é um espaço seguro para eu estar, né? a gente que E falar agradece. sobre, né? A gente que agradece. E aí eu deixo também o convite para vocês, né? Aquele momento de imersão, né? Eu deixo os contatos das pessoas que escreveram também. Tem muita Por gente favor. bacana produzindo coisas muito incríveis, só não tem esse espaço, né? Uhum. Esse lugar para poder falar sobre o que produziu, né? Eu sou meramente a pessoa lá no backstage tentando coordenar todo mundo sem aparecer para o público, entendeu? Eu falo que assim, o meu nome está na capa, mas tipo, esse livro não é meu, entendeu? Uhum. Isso daqui é uma mera formalidade do próprio sistema que tem que ter, né? Exatamente. O Então, organizador é quem fica como referenciado. se eu pudesse, eu botava o nome da galera toda aqui, né? Mas Uhum.
Mas até dentro das regras da biblioteconomia, né, não teria como exatamente colocar todo mundo. Não, não. Mas o importante é que, ó, tá aqui, dá para baixar lá no site do Seluniota de boas, é de graça. Eu consegui fazer aquilo que eu mais gosto no mundo, além de hackear a linguagem. Eu consegui passar a perna no mercado editorial. Porque imagina só, querido, imagina só, um livro desses, lançado por alguma editora aí, de não sei o quê. A gente sabe, a gente que está dentro da área, a gente sabe que eles cobram dos autores. E não é 10 Eles pila, passar a faca. não é 50. Às vezes é 3.000 reais da pessoa para ela ter o esforço intelectual de escrever um capítulo, se expressar, ainda ter que desembolsar um dinheiro para E poder. ainda não receber os lucros daquilo diretamente, né? Não. E aí, eu fiquei muito feliz, ainda bem que o Seluniota tenha essa proposta, né, de, olha, a gente vai fazer livros que vão ser baixados gratuitamente, vão estar à disposição de todo mundo, Creative Commons, yes, acesso aberto, pode usar, pode remixar, mas por favor, acredita, né? Literatura científica, lembre-se disso. E aí teve uma tiragem de alguns livros para poder vender na versão física, né? E fizeram a preço de custo. Então, assim, não saiu sem pila, como eu vejo nos lugares aí, sabe? E uma qualidade boa, é um livro ótimo de se manusear, o papel é excelente, né? Olha essa capa, gente, olha essa capa, entendeu? Então, eu fiquei feliz com o resultado. E também passaram a perna nesse mercado que também não deixa a gente participar, né? Justamente, acho que você trouxe até uma perna que eu quero te fazer uma pergunta sobre. Uhum. Como você vê essa relação do mercado editorial com pessoas trans não binárias, com pessoas LGBT? Como você vê esse mercado editorial e a relação com nós, como população? Então, por um bom tempo, ali no começo dos anos 2000, porque assim, eu acabei acessando a internet um pouco tardiamente, até por conta do lugar onde eu morava, né? Então, ali entre 2005 a 2008, que eu tinha acesso por conta da primeira graduação, não havia literatura alguma LGBT. A literatura comercial, não havia. Entendeu? Não tinha alguém que da comunidade que ia lá, escrevia e, sei lá, ia para um best-seller do New York Times, alguma coisa assim. Ou tratando sobre isso, né? Até a gente vê isso nas questões dos filmes ali no começo dos anos 2000, né? Pouca representatividade, né? E aí eu acabei me enfiando num nicho de tipo de literatura colaborativa que se chama fanfic. E realmente ali reina, a gente está no lugar certo. Galera LGBT é fanfiqueira, a gente gosta de escrever fanfic. É isso. A gente ama. Porque a gente tem toda a liberdade para escrever, não tem ninguém interferindo no que a gente escreve. E melhor, não tem essa grande indústria em cima. Não tem limitações, né? Ditando o que a gente tem que consumir, né? Então, esse pessoal Ou que produzir, né? Se produzir. Então, esse pessoal meio que começou também a conhecer essas regras, né? As regras do mercado editorial e lançar coisas independente, né? E o bom de surgir essas plataformas colaborativas, né? De você poder trocar o texto com outra pessoa sem gastar dinheiro nenhum e sem querer pegar dinheiro nenhum, né? Meio que foi dando um gás, né? Até as grandes editoras começarem a perceber que, olha, tá aí um nicho bom, mas a gente precisa manter, né? Os bons costumes, porque não é todo mundo na internet. Né? E Porque a aqui no literatura Brasil. ainda é considerada um espaço de elite, né? Exatamente. E branco,
e heterossexual. É isso, né? E eu gosto de brincar, né? Porque na letras eu me liguei muito na questão dos clássicos, né? Eu sou super fã daqueles livros péssimos, enormes, de tragédia grega. Ilíada, Odisseia, li umas 500 vezes, gente. Adoro. Sabe por quê? Porque aquelas porcarias, aquele escatatal de livro é que inaugurou a nossa literatura ocidental. Então, muita coisa que está ali a gente continua repetindo ad nauseam. Novelas da Globo continua repetindo o enredo da Odisseia, entendeu? E tem algumas expressões ali de gênero, de identidade, que não são mais na nossa sociedade, mas que para eles estão normais. Para eles eram normais. Né? Tem uma passagem muito boa da Ilíada, quando. Eu não vou falar aqui o enredo, mas, anyways, todo mundo conhece Aquiles, né? O cara do calcanhar, né? Que era mó fortão, Brad Pitt fez a versão dele, tomando um filme, não sei o quê. O Aquiles, ele cresceu dentro de um gineceu. O gineceu era tipo uma escola de mulheres, né? Ou de meninas, porque a mãe dele, que era uma semideusa, estava com medo de uma profecia que falava que, tipo, só, se esse guri for pra guerra, ele vai morrer, entendeu? E ela colocou o guri nesse gineceu. Ele cresceu como uma mulher. Ele tinha outro nome, ele tinha outro trato social, ele se vestia como mulher, né? Em algumas ilustrações que fizeram ali na Idade Média, tem ilustrações dele afeminado mesmo. Ele não era bombadão, ele não era aquele corpo, né? Afeminado, né? E então, para mim, tipo, gente, Aquiles foi. Desculpa, pegaram ele e fizeram terapia de conversão para poder ir para a Guerra de Troia, entendeu? Porque o cara barra criado como mulher, né? E aí a gente volta lá à questão do gênero é uma invenção. Ele foi retirado desse lugar, né, de pertencimento, né? Tem uma parte da Ilíada que ele fala que ele chorou muito, que não queria largar o gineceu. Mas o desejo, né, de todo o herói grego, né, é violência e ser conhecido pela violência, então, ok, né? Então, tem essas pequenas nuances que às vezes eu aponto para as pessoas, olha, vocês estão aí cismando com esse heterossexismo, mas a nossa literatura começou lá com essa galera que estava transgredindo essa norma, né? E aí, aqui no Brasil, eu vejo uma produção bem grande por selos independentes, né? Às vezes é o próprio autor que está lá botando dinheiro e conseguindo divulgar. A internet Produzir está seu sendo próprio uma... trabalho, né? Fazer ele acontecer. Isso. E eu fico mais feliz ainda porque eu vejo muita literatura voltada para infanto-juvenil, não, para adolescentes, né? Então, tá tendo crescente esse tipo de vertente, né? Escrever histórias bem bacanas, às vezes de mundos fantásticos, às vezes aquela coisa que, né, a gente, quando é adolescente, adora, né, se imaginar, ou às vezes, né, aquele drama teen que, né, sempre pega, e escrito por pessoas LGBT. E tá lá na capa, ou tá lá na parte de Escrito dentro do por livro. pessoas Isso. com personagens que nos representam, né? Porque eu acho que isso sempre foi um dilema da nossa vida, né? Não Uhum. conseguir se ver representado em várias séries, em vários Uhum. desenhos, em vários livros. Há um ponto que acho que talvez por isso também, não só, obviamente, por isso, mas uma das razões pelas quais a gente virou tão fanfiqueiro, porque a gente Uhum. tinha que criar muita coisa da nossa cabeça, a gente Sim. criava os romances na nossa cabeça, a gente via as coisas, e sempre tudo, como era uma coisa muito súbita, a gente sempre teve que ficar num espaço de imaginação. Então, Uhum. ver isso agora é realmente, assim, mais que emocionante, né? Tipo, eu olhar e falar, Sim. nossa,
Isso deve fazer uma diferença tão grande para uma pessoa que está nesse seu início de vida agora, Uhum, conseguir olhar e falar, nossa, eu sinto que alguma obra me representa, eu sinto que um filme sim, me representa, que eu consigo me sim. ver aqui, sabe? Porque eu acho que pra gente isso é uma coisa que faltou a vida toda, praticamente. Demais, demais. É, eu entrava em bibliotecas e aí, assim, naquela timidez extrema, ok, eu vou tentar pesquisar isso que eu tô sentindo, que eu sou, eu não sei. E aí, tipo, caraca, tem um livro que parece ser e tá ali do lado de uma doença mental grave. Putz. Assim, ou você quer chorar ou você quer sair correndo, né? Então, isso não acontece mais, né? A gurizada de agora, e aí eu tive contato durante os meus estágios em biblioteca escolar, eles não dão a mínima para essas questões. Eles, rótulos, parece que até é uma coisa, assim, de, tipo, falar rótulos, eles, né? Uhum, Odeio, odeio rótulos. Vamos aqui todo mundo de mente aberta. Então, eles estão mais propensos a abraçarem causas, não porque eles têm noção de que isso é errado, entendeu? Ou de uhum, destratar a gente. É porque eles acham isso é normal. Ok, essas pessoas existem e tá tudo bem. Eu sou essa pessoa também. Eu não vou uhum, destratar ela, né? Não vou. exatamente. E que até que Normalizou. você não é igual a essa pessoa, de entender que, tipo, isso, assim, de certa forma, ao mesmo tempo, todos somos iguais e nenhum de nós é igual, sabe? E não é porque a pessoa é diferente de você que ela então não deve existir. Que você tem que ter medo dela, que Uhum, você tem que tratar ela mal, que você tem que querer que ela não exista justamente porque ela não é igual a você. E uhum, o que é ser igual, né, no final das contas? Então, e o que também é ser diferente. sim, E é as isso que você falou dos repetições. votos, é muito incrível, porque se a gente cria uma sociedade onde a gente não tem que enfiar tudo dentro de uma caixa, Uhum, a gente também perde essa neura de controle que é criada na sociedade de que se você não está completamente dentro de conceitos já existentes, você não tem um lugar na sociedade. sim, sim. E eu fico, como eu tenho contato também ainda, né? O ruim de se ter 35 anos em grupos de rede social é isso, gente. Você encontra gente muito nova. E aí você. A cabeça dá tilt, porque você foi criado de uma forma totalmente diferente. Parece até multiverso, sabe? Você foi Uhum, transportada de um outro universo e jogada aqui. E e a abertura, essas pessoinhas mais novas, elas, elas entendem, elas sabem muito bem o que é, né? Claro que tem um termo ou outro, né? Que coisa, eles têm gana também de querer procurar, pesquisar, de sentar, dialogar, né? Coisas que a gente não conseguiu fazer, e nem dentro das bibliotecas, e nem dentro da escola, né? Da sala de aula. Então, e que às vezes o refúgio eram os livros ou os fanfics, né? uhum, Mas mesmo assim não dava para externar isso. Até a própria questão da internet ser muito limitada, né? Quais uhum. são esses nichos de literatura aí colaborativa? Eles deixam a gente se expressar do jeito que a gente quer, né? Ou ainda tem algumas limitações, né? Ainda ocorre censuras ainda em alguns locais aí, Uhum, que a gente não pode falar de coisas básicas, né? uhum. Educação sexual, cuidados com o corpo. Sim, E a gente precisa, a gente como bibliotecário tem que ficar atento para isso, para poder dar dicas para essa gurizada mais nova. Tipo, olha, evita tal lugar, porque ali você vai ser repreendido. E isso não é legal, porque se você está em busca do conhecimento, você não tem que já levar uma exatamente. portada na cara, né? É, até porque a internet, gostando ou não, é uma grande imersão de sociedades
só que ao mesmo tempo sem algumas das limitações, só que também sem alguns dos filtros. Então, assim, por mais que a gente não tenha essas limitações, a gente tenha muito mais espaços para uma expressão cheia de liberdade, tem as pessoas que são essencialmente péssimas, desculpa o mundo colocar dessa forma, mas pessoas que são essencialmente péssimas, e que elas se aproveitam da internet para não ter filtro nenhum e disseminar ódio e preconceito, entre outras coisas. Então, justamente, como você falou, acho que cabe a nós como bibliotecários virar e falar, olha, esse aqui é um lugar seguro, né, de guiar. Esse aqui é um lugar seguro onde você pode se expressar, onde talvez você encontre conteúdos que você também vai se ver representado. E esse espaço aqui já não. Esse espaço aqui é um espaço, como você falou, de uma portada na cara, sabe, de imersão de sociedade, que é tudo que a gente não precisa. Mas é isso aí. Um dos melhores lugares que eu encontrei informações informações científicas também. Foi um dos lugares mais inusitados na minha vida. Eu achei que eu ia encontrar coisas no Twitter, mas não encontrei muita coisa, porque o Twitter é um saque, né? É um serviço de atendimento ao consumidor que não tem ninguém do outro lado para poder te ouvir. Foi no Tumblr. E o Tumblr é considerado um fã site, é gente que é aficionado por alguma coisa, ou por algum seriado, algum filme, alguma revistinha, coisa de nerd, né? E às vezes eu esbarrava com microblogs fazendo toda uma dissertação inteira sobre como é que é a influência dos Two Spirits no norte da América do Norte e como é que isso está se estabelecendo agora com as novas formas de se identificar e tal. E o caceta, meu, essa pessoa desprendeu e quis escrever isso cientificamente, porque essa é formato, né? É com referência, é jogando para um site aqui, outro ali, um estudo acadêmico, piriri. E eu, ok. Então parece ser um lugar. A gente fala muito de credibilidade, né? De informação científica. Tá aí, no Tumblr, sabe? Não é numa revista A1. Olha a ironia. Isso. Né? Não é num livro de referência da área, sabe? Então, são coisas assim que a gente também precisa quebrar. E hackear também. Sim. Nossa, totalmente. E eu penso muito nisso que você falou de produção científica, né? É engraçado como a produção científica ela é reconhecida muito mais por um formato do que pelo conteúdo em si. O que é uma coisa irônica, né? Extremamente irônica pensar que produção científica é medida por um formato. E não por, às vezes, trazer coisas que a gente precisa saber. Coisas que vão realmente mudar a nossa sociedade, que vão trazer novos conhecimentos, que vão inovar dentro de suas áreas e coisas do gênero, né? É um questionamento que eu me faço com muita frequência, assim, justamente acho que porque nós como bibliotecários a gente lida muito com conhecimento acadêmico. Sim. Né? E essa informação que é produzida às vezes aos montes e às vezes não serve para nada, né? Às vezes essa credibilidade, né? Essa credibilidade ela vai por água abaixo quando você vai começar a ler ali o segundo, terceiro parágrafo e você fica, tá, mas o que esse estudo está querendo dizer? Eu me deparei muito, enquanto eu estava fazendo a organização do livro, eu fui sofrer um bocado. Eu entrei em algumas bases de artigo e procurei tudo sobre pessoas trans. Qualquer artigo feito em todos os anos sobre pessoas trans. Muita coisa na área médica, isso me alertou demais. Né? Tratando a gente como doença, né? Não só pessoas trans, até também. por essa remissiva da memória que a gente tem, né? Da coisa de chegar na biblioteca e ver a gente sempre associado a essas questões.
E aí eu fiz uma apanhada, eu já sabia desses dados, né, de que a literatura, especialmente da saúde, né, da medicina, ela tende para um lado mais da biologia, né, dos corpos, né? Uhum. Como é que é essa leitura de corpo aí dessas pessoas trans, sempre ligada com as doenças, né? Uhum. É bem pouco, assim, foram poucos que eu consegui refinar e dar uma lida por cima e ver que, pô, tratou de coisas antropológicas aqui, ó. Esse Uhum. é. Mas sempre voltado para essas questões clínicas que às vezes você desumaniza, né? Você transforma aquele corpo ali em uma cobaia, né? Então, eu passei por muito artigo feito por homens cis. E aí, obrigada Lattes, obrigada LinkedIn, lá fui eu pegar nome por nome e jogar nessas redes, e aí, plim, branco, 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 branco. Exageradamente muito velho. Uhum. E aí tem essa questão da barreira da idade também. O que um doutor com mais de 60 anos está falando de transgeneridade de uma forma que está tratando a gente como se fosse meros porquinhos da Índia, né? E ainda chegando à conclusão de que, tipo, ó, isso daí é um bando de degenerado e que tem que ser corrigido. Então, É, esse tipo de é desumanizando literatura. totalmente, né? Então, esse tipo de literatura é o que estava correndo por aí, né? Uhum. E são bases de dados que a gente tem acesso que todo mundo Que tem um que. alcance muito Uhum, grande. São as referências, assim. E como você falou, aí a gente tem as referências que, na verdade, estão mais nos colocando mais à margem da sociedade, literalmente nos empurrando para fora na margem da uhum, sociedade, do que nos ajudando a colocar para dentro. sim, sim. E eu vi muita coisa também nas ciências sociais que foi meio perturbadora, assim, também, né? Que a galera faz a pesquisa com a gente, faz entrevista, faz não sei o quê, coisas práticas também, mas você não vê você não consegue sentir naquele final ali, na conclusão, se aquilo vai reverberar, se aquilo vai fazer a vida da pessoa melhorar, ou a vida de quem lê aquele artigo ou aquela coisa, da pessoa ter um estalo e uou, eu posso também reproduzir isso que a pessoa fez e melhorar a vida de pessoas ao meu redor. Não tem. Então voltamos, né, a ciência pela ciência, né? Não é ciência para a vida, para a sociedade, para o bem-estar comum, né? E, e aí isso me abalou bastante nesse percurso, né, também de fazer. Uhum. E também deu um gás assim, do tipo, ah, não, preciso fazer que esse livro aconteça, porque, pelo amor de Deus, olha só. Então, ainda, século Uhum. XXI ainda continua tratando a gente como um bicho de sete Exatamente. cabeças. E não. E sempre vira aquela coisa do, se é para ter um avanço, que seja um avanço, né? Uhum, uhum, Né? Eu acho que é como você falou, essa coisa da ciência pela ciência, assim como a arte já teve muito isso, né? Da arte pela arte. uhum. Vira a coisa pelo ego, né? Deixa Sim. de ser o conteúdo que é produzido para a Uhum. sociedade e vira um conteúdo produzido para aumentar o próprio ego, para aumentar a própria imagem. Sempre pelo Sim, reconhecimento, não pelo que você pode trazer de benefícios. Por isso. sim. É preocupante também porque, como se esses pesquisadores sabem ou pesquisam, né, sobre como é que é a vida de uma pessoa LGBT no Brasil, o mínimo que essa pessoa pode oferecer em volta, né, é pelo menos uma solução prática, alguma coisa, qualquer coisa. Não precisa ser tipo revolucionar a legislação toda do Brasil, porque é impossível. Uhum. Mas
tenta inserir essa pessoa dentro da universidade. Tenta trazer um pouco disso que você tem da universidade para a vida da pessoa. Talvez seja a porta de entrada dela para ela poder ter uma guinada de melhorar a vida, né? E eu vejo também, assim, não nos contratam, né? Às vezes tem estudos enormes de 2, 3 anos e tal, e não nos contratam, né? Não abrem vagas pra gente, não deixam estagiários na graduação estarem ali, porque seu cabelo é colorido. Tá, mas se fosse um cara cis, hétero com cabelo verde, não entraria? Óbvio que entraria, até acharia engraçadinho. Né? E... Aí é descolado, né? É descolado. Melhor ainda se for nerd, né? Porque aí, né, liga a biblioteca, quando não sei o quê, então é inteligente. Gente, ser nerd não é sinônimo de inteligência, tá? Já sabe, porque um dos piores centros que tem de gente de extrema direita tá dentro desse nicho, né? Então, isso me faz pensar também como é que vai ser esse futuro aí da biblioteconomia com essas pessoas legais se formando, essas pessoas cis, essas pessoas brancas, as pessoas que conseguem ter, né, as oportunidades de entrarem nessas vagas, de virarem gestores e chamar a gente para trabalhar. Como é que isso vai... Como é que vai ser isso? Tá, eles vão aprender, né? Então, eu vejo algumas iniciativas acontecendo, né? Eu vejo na UFSC, né? Tô vendo a galera, acompanho o pessoal trans, não binário também, da biblioteconomia, que estão conseguindo se inserir no mercado formal ou num estágio onde queria e tudo mais. Mas sempre, né, com aquelas restrições, né, do cisplay. Você precisa fingir que você não é você por umas 4, 6 horas para poder se pertencer. Eu, no começo da minha carreira profissional, eu tentei seguir por esse caminho e aí eu vi que não vai dar certo, porque vai ser uma fonte de sofrimento, né? Então, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer meu crachá com meu nome social, não tô nem aí, esse é meu nome. Aí chama pelo nome morto e eu, tipo, quem é? Não sei. Não sei. Quem não é? falou comigo, não sei quem é, mas comigo não falou. E tá indo, tá indo de uma forma que eu não esperava que eu ia conseguir fazer. Também porque há marcadores aí, né? Sou branca, classe média, tive uma primeira graduação, então já tenho um repertório de levar porrada do sistema educacional. Então esses privilégios é que também me mantêm, de certa forma, a conseguir esse título de bibliotecária, né? Porque a realidade é outra. Aqui fora ninguém... Não dá, gente. Por isso que precisa ter essa mudança dentro das graduações, né? Com livros assim, com artigos assim, com espaços como esse que vocês proporcionam pra gente, para o pessoal se sentir mais seguro, né? Para ter mais uma visão macro das coisas, né? De, olha, dá para ir. Uma coisa bem engraçada que quando tem essas threads, né, do pessoal posta assim, eu tô falando sobre tal coisa no meu TCC, acho que não vai dar muito certo não, acho que eu tô pisando muito pra frente, né? Não, de jeito nenhum, que não sei o que, esse assunto é muito bom, e aí vai aparecendo, tipo, a galera também tô falando disso, tururu, tururu. Então tá aí a nossa oportunidade, a gente que é profissional da ciência da informação, a gente tem que estar lá dentro, dando esse incentivo, tipo, vai, continua, tem esse livro aqui, ó. Olha, tem esse outro livro aqui, e tem esse artigo aqui.
né? E o que a gente não tem, a gente ajudar a procurar, né? Tipo, isso aqui tem em base, isso aqui tem em tal lugar, isso aqui tá em tal lugar. É a nossa função. É para isso que a gente serve. Nossa, sim. Voltamos a para que servimos, é para isso que a gente serve. Exatamente. Exatamente isso. Bom, acho que a gente até deu uma passada da hora, mas vamos lá. Primeiro de Tá bom. tudo, eu quero que você divulgue novamente, diga o nome do livro, diga aonde encontrá-lo, seja para comprar fisicamente, seja para ler. Faça a divulgação e venda seu peixe para nós, quero. Vamos lá. Então, pessoal, este livro lindo, maravilhoso, feito pelo selo Niota. Opa, tá aqui. A Primavera Não Binária. Protagonismo trans não binário no fazer científico. Tá para baixar de grátis. Tá? 232 páginas de pura produção científica feita de pessoas não binárias para o mundo. Lá no site do selo Niota. Eu vou deixar o link aí no chat para vocês darem uma olhada. É de graça, tá? A versão física, infelizmente, teve uma tiragem bem baixinha, né? Teve uma tiragem limitada. E a gente fez uma encomenda, deu tudo certo, vendeu quase tudo. E aí eu deixei também uma quantidade para eu poder fazer essa doação para esses lugares que a gente sabe que realmente nos leva a sério, como o Instituto LGBT. Vai 2 obras para lá, vai 2 exemplares para lá. E eu estou agora na busca de outros lugares onde a gente possa deixar essa obra e que seja realmente usada, né, por pesquisadores, por pessoas entusiastas no assunto, né? Mas infelizmente físico não temos para vender. Eu vou deixar aqui o link. Agradeço demais pela conversa. Deixa a gente vai falando até dizer chega. Estou aqui para o que der e vier, galera. Se precisarem de mim, vocês podem procurar pelo @_BRMorgado ou BRMorgan, que tá aí. E posso vender mais um peixinho? Claro, por favor. Eu, como pessoa bibliotecária, influenciada também por outras pessoas trans que eu converso, que eu convivo, eu arrumo currículo Lattes, tá? Eu tenho esse projetinho chamado Vitamine o seu currículo, né? Então eu faço currículo profissional, arrumo o LinkedIn, tá? Faço o LinkedIn para a pessoa também e arrumo currículo Lattes por preços sociais para pessoas trans, pessoas negras, indígenas e pessoas de baixa renda, principalmente estudantes de graduação, que a gente sabe que a coisa é pesada para nós, né? Então, vocês podem também mandar mensagem para mim, a gente combina, né, um orçamentinho bacaninha, tá? Eu não vou cobrar o couro de vocês, é baratinho. Sério, é 20, 30 reais. Se vocês quiserem me pagar em comida, eu fico mais feliz ainda. Ok? Era isso. Obrigada aí pela oportunidade mesmo. Me sinto bem mais leve estando aqui para poder falar sobre o livro e também falar sobre essas coisas. Sim, e é super importante. A gente que agradece totalmente por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje, porque... por esse bate-papo que foi ótimo. Pessoal, sigam o Morgan, pelo amor de Deus, sigam, acompanhem o trabalho dele, tipo... estejam aí atentos também para todas as novidades que virão. Como a nossa live caiu antes, vou dizer novamente, né, que essa live ela foi apresentada pelo Ateliê de Leitura e Escrita Cassandra Rios, do Instituto LGBT, e ela é apoiada pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, que ela foi, né, realizada com nosso convidado Morgan Morgado, que está aqui com a gente, para falar, né, desse livro maravilhoso que agora estamos tão animados que teremos no Instituto. E para falar justamente sobre isso, trazer essas reflexões sobre sociedade, sobre biblioteconomia, sobre esses espaços e sobre a ocupação e não ocupação desses espaços. Uhum. E, pessoal, se quiserem também, acompanhem aqui o nosso trabalho no Instituto LGBT.
O nosso link do Apoia-se está sempre na nossa bio, apoia o nosso trabalho também, para que a gente continue realizando o nosso trabalho sempre, né? Com pessoas tão maravilhosas quanto Morgan. E é isso aí. Boa noite. Boa noite, Morgan. Boa noite. Espero que tenhamos mais esses encontros, se possível também, né, no cenário não pandemia, pessoalmente. Chama! Seria tudo. Chama, a gente dá jeito, quebra o cofrinho, faz mais frila. Nossa. Gente, encomenda os frilas comigo que aí eu consigo ir lá para o Distrito Federal do Brasil e ver a galera. Por favor, gente, por favor. Então é isso. Boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite, pessoal. Se Até a cuide, próxima. querido. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.